Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Pleno determina diligência nas contas de Mirassol do Oeste. TCE retoma qualificações destinadas aos membros. Integrantes da Rede de Controle da Gestão Pública no Estado participam da primeira reunião de 2018. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do Tribunal de Contas converteu o julgamento do balanço anual de governo de Mirassol do Oeste em diligências para a apuração do aumento de gastos com o pessoal no período de 180 dias anteriores ao final do mandato, antes que se analise o mérito das contas. O conselheiro relator João Batista de Camargo pontuou em plenário que ficou impedido de apreciar as contas de governo de Mirassol do Oeste devido a esta única irregularidade constatada no julgamento das contas. A equipe técnica de auditoria constatou a alteração do plano de cargos e carreiras dos servidores do Poder Executivo do município, ocorrida nos 180 dias que antecederam o final de mandato. Fato considerado irregularidade gravíssima. Sendo assim, o conselheiro relator entendeu ser necessário a devolução do presente processo à equipe técnica para que seja oportunizada a apresentação de defesa pelo ex-gestor, tendo em vista que a irregularidade apontada pode impactar no juízo de mérito do parecer prévio a ser emitido. O processo ainda deve retornar à unidade técnica e, posteriormente, ao Ministério Público de Contas para análise da irregularidade. É evidente que a emissão do parecer prévio das contas do governo de Mirassol do Oeste depende da conclusão da RNI supracitada, tendo em vista que o resultado daquela RNI poderá ter repercussão no mérito das contas. A RNI número 11.0019, 2017, deve ser extinta sem resolução de mérito, tendo em vista que a única irregularidade apontada naquela representação trata de matéria afeta as contas de governo. O voto do relator foi no sentido de converter o julgamento destas contas anuais em diligências, para apuração por este tribunal do aumento de gastos com o pessoal no período de 180 dias anteriores ao final do mandato. Também pela extinção da RNI, já mencionada, e o retorno dos autos à unidade técnica para análise dos documentos e confecção de novo relatório. É como voto, senhor presidente. Programa de qualificação de membros do TCE retorna com aula sobre orçamento como um instrumento de gestão no setor público. Veja. Participaram os conselheiros e representante do Ministério Público de Contas. A primeira palestra para os membros da Corte de Contas foi com o renomado docente e pesquisador em administração pública, Dr. Armando Cunha. Ele abordou o tema, o orçamento como um instrumento de gestão no setor público, desafios na atualidade brasileira. Um dos assuntos mais relevantes no que diz respeito à atividade dos tribunais de contas e pela sua importância para a sociedade. Muitas vezes desconhecida pelo cidadão, mas o orçamento ele tem uma importância essencial para a correta e eficiente execução das políticas públicas, para a concretização dos direitos sociais, da educação e da saúde. E nós temos o privilégio de ter, neste evento, o professor Armando Cunha, que é um dos mais renomados especialistas a nível nacional nesse assunto. Nessa perspectiva, de quais são os desafios que hoje nós enfrentamos no processo orçamentário do setor público brasileiro, tanto numa visão mais ampliada, mais macroscópica do orçamento público, mas também, e para mim aqui eu pretendo explorar com mais intensidade essa perspectiva, o que é preciso fazer, e quais são os desafios que as organizações, os diversos tipos de organizações do setor público enfrentam para que possam avançar na maior qualidade do gasto.
na melhor utilização dos recursos que são postos à disposição. Daí esse título, né? O orçamento como instrumento de permanente controle, que ele realmente tem essa dupla função nas organizações. Eu acho que não há lugar melhor para discutir isso que o Tribunal de Contas. Armando Cunha é pesquisador e membro da coordenação do Programa de Estudos Fiscais da Fundação Getúlio Vargas, além de professor colaborador dos cursos de pós-graduação e mestrado profissional em Poder Judiciário na FGV. A ideia é partilhar com eles uma visão sobre o que está acontecendo hoje na dimensão, principalmente na dimensão macroeconômica do orçamento público no Brasil, os esforços de ajuste fiscal que está enfrentando, discussão, essa questão do teto de gastos, essas discussões mais recentes na atualidade brasileira. O objetivo do Programa de Qualificação Permanente do TCE é melhorar a qualidade do desempenho e capacitar os membros do Pleno da Corte de Contas. A capacitação, que é referência para outros tribunais, integra o planejamento estratégico da formação continuada do Tribunal de Contas de Mato Grosso para o exercício de 2018. Teremos muitas lições a aprender e a aplicar a partir deste encontro de hoje, com toda certeza. E os membros da Rede de Controle da Gestão Pública em Mato Grosso realizaram a primeira reunião de 2018. Acompanhem como foi. Membros que integram a Rede de Controle da Gestão Pública em Mato Grosso participaram da primeira reunião de 2018 no Tribunal de Contas de Mato Grosso. Na pauta, o debate sobre algumas mudanças no regimento interno e a definição da data de posse da nova diretoria, uma vez que o colegiado será coordenado por membros da Controladoria Geral da União, Advocacia Geral da União, Ministério Público Federal e Ministério Público de Contas. A nossa expectativa é dar continuidade à integração das ações entre os órgãos que compõem a rede de controle, com a finalidade de promover aí uma maior transparência, uma maior igualdade, uma melhoria nas ações para a sociedade. Outro aspecto também abordado nessa reunião foi sobre a atuação dos órgãos e entidades de controle nesse ano de eleições. Não podemos esquecer dessa preocupação eleitoral, onde a rede de controle vai atuar firmemente, nas eleições de 2018, como também, como sempre, atuando contra a corrupção, no combate à corrupção. Se a corrupção, os corruptos agem em rede, agem em quadrilhas, nós temos que também agir para combatê-los também em rede, em integração com os demais órgãos. Muitas coisas novas vão acontecer e os órgãos de controle precisam dar a sua parcela de colaboração para que nós tenhamos um ambiente saudável aqui em Mato Grosso. A rede de controle vai atuar, o Tribunal Regional Eleitoral está aqui, o Ministério Público Eleitoral Federal está aqui na rede de controle e os demais parceiros vão estar dando respaldo dentro de cada um dentro da sua própria atribuição, para que o trabalho do TRE e do Ministério Público Eleitoral sejam mais eficientes. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal. O endereço é o www.tce.mt.gov.br. Até mais! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.